Quando a BMW lançou a M5 com motor V10 lá em 2004, eles simplesmente pegaram o melhor motor da fábrica e colocaram em um sedã, uma carcaça de um sedã. E pronto, tava lá um sedã com motor V10 aspirado, gerando mais de 500 cavalos e gritando até 8.000 RPM. Sim, eles fizeram isso em um carro de família. E por que eu estou falando isso? Porque é simplesmente o que a Asus fez com essa máquina aqui. Ela pegou o que tem de melhor e mais novo, mais potente hoje em dia e colocou debaixo do capô desse notebook game. Olá pessoal, eu sou Gabriel de Pinho e hoje eu estou simplesmente fazendo análise do melhor e mais caro notebook que já passou pelo canal. Pelo título vocês estão sabendo aí, o Asus ROG Strix Scar 18. É um nome complicado, mas essa máquina aqui custa a bagatela de R$50.000. Porra, tudo isso? E eu vou falar justamente por que tem gente que precisa de uma máquina dessa. Olha, basicamente é o que tem debaixo do capô, igual eu comentei. Igual na BMW lá a gente já tinha o V10, aqui a gente tem o V10 de hardware. É um Core Ultra 9, 64 GB de RAM, 2 SSDs de 2 TB rodando em RAID 0 para dar uma velocidade assim surreal. E se não bastasse isso tudo, que já assim é um hardware de fazer inveja a muito PC gamer, temos uma fucking RTX 5090 com 24 GB de VRAM. Gente, esse daqui não é um notebook para qualquer pessoa. Não é um notebook para você jogar seu CS, seu Valorant, editar seus jogos de boa. Não. Esse daqui é um notebook para quem precisa de poder de fogo e uma certa portabilidade. Se você trabalha com IA, né, que tem que rodar modelos de IA localmente e aí precisa de um processador muito forte, esse daqui é um computador para você. Se você trabalha com modelagem 3D, render, viaja muito, às vezes precisa fazer uma alteração na frente de um cliente rápido para não perder o contrato, este computador é para você. Que tem disso, né, pessoal? Às vezes você tem que fazer alguma coisa, não pode ficar horas esperando um projeto renderizar, né? Isso daqui é para não te deixar na mão hora nenhuma. A Asus pegou tudo que tem de melhor e colocou aqui embaixo. E claro, como o canal aqui faz teste em jogos, dá uma olhada só como ele roda os games hoje em dia, os mais pesados hoje em dia. Vou começar aqui, pessoal, já testando um jogo que é lançamento e muito pesado, que é o Doom Dark Ages, tá? Agradecer o pessoal da Bethesda que mandou essa chave pra gente testar aqui. E, cara, impressionante como tá rodando. Eu estou rodando em 2.5K, ou seja, na resolução máxima do notebook. Tá dando para ouvir a ventoinha dele funcionando bem e a qualidade gráfica está simplesmente no mais pesado, está no ultra pesadelo, tá vendo aqui, ó? Tá tudo no ultra pesadelo, ultra pesadelo, ultra pesadelo. E eu liguei o DLSS, porém não estou usando, deixa eu mostrar aqui, não estou usando a geração de quadros, tá? Inclusive eu não consegui, pessoal, capturar a tela do computador porque minha placa de captura, não sei o que pegou, ela não tá dando imagem. Mas olha, 109 frames, média de 120 frames tá dando ali, e isso mais uma vez rodando em 2.5K, cara. Tá vendo? Deixa eu pegar o escudo aqui, esse é o tutorial do jogo, tá? Então, ó. Vou pegar uma vida aqui. Eita! 100 frames, cara, tá rodando muito, muito bem. Mais uma vez, sem o frame gen, né? Vamos chegar numa área de ação aqui. Ok. Agora caiu ali para 87 quadros por segundo. Temperatura normal, né? É um Core Ultra 9, tá um pouquinho quente. Ele tá sem mostrar a potência, pessoal, porque o driver ainda não está compatível com o MSI Afterburner, tá? Mas está rodando no máximo, tá no modo turbo, beleza? E agora deixa eu fazer um teste, deixa eu ligar aqui só para testar o frame gen, pra gente ver. Vou ligar
4 vezes, só para ver o máximo. Aplicar, sim. Caramba, cara! 270 frames por segundo. O gráfico fica um pouquinho mais... os spikes, né? O gráfico dá um pouquinho mais de interferência, né? De instabilidade, mas... Opa, pegamos 99 graus ali, ficou bem quente uma hora. Mas o computador é feito para isso. Deixa eu sair daqui. Cara, que jogo doido. Opa! Toma, sai daqui. Agora voltou para 80 graus. Tá de boa, deve ter sido um pico muito aleatório. Vamos sair daqui para ver. Aí. Toma. E boa. Vamos passar para outro jogo. E vamos agora para o Oblivion, que é um jogo também muito pesado para a gente rodar nos nossos testes, porque ele ainda não está assim, 100% otimizado no PC. Vou mostrar a configuração que eu estou rodando aqui, só para vocês verem antes. Deixa eu vir aqui. Estamos na resolução máxima da tela. Desabilitei o V-Sync, tá? E coloquei no Ultra, tá vendo? Tudo aqui no Ultra. Ultra. DLSS, né? Já que a gente tem uma RTX 5000. Modo equilibrado. Não coloquei a geração de quadros, tá? Beleza? Vou ligar aqui o Ray Tracing no Ultra. Meu Deus. Vamos lá. Ih, vai torrar. Mas vamos ver, mesmo com tudo... Caramba, olha como que esse jogo é pesado, bicho! Esse é um computador de 50 mil reais que tá rodando o Oblivion. Vou chegar perto daquela lareira ali, ó. Aquele fogo. Caramba! Pessoal, olha só isso daqui. As sombras, a fumaça, o fogo aqui. Tá absurdo. Absurda a qualidade. Mas assim, não tá legal, né? Rodando em 50 frames num computador de 50 mil reais. Nossa, mas a luz tá absurda mesmo. Eu tô impressionado com isso. E é claro, não tem os stutterings, né? Assim, é um hardware que não vai ter problema com isso. A CPU tá trabalhando até com bastante folga, a GPU tá sendo bem estressada. Deixa eu fazer o seguinte, só pra gente ver, eu vou tirar o Ray Tracing, só pra ver como que fica. Aqui, ó, desabilitado, beleza. Clicar. Vamos voltar lá. Fica mais duro as coisas, né? E mesmo assim não melhorou tanto a performance. Deixa eu colocar o Ray Tracing. Colocar o Ray Tracing no Ultra. Aplicar. E vou colocar o Frame Gen habilitado. Vou dar um aplicar. Que isso é um recurso das novas placas RTX 5000. Olha lá. Dobro da performance e tá lindão o gráfico. Deixa eu ver se eu acho algum inimigo aqui. Eu já fiz essa mission. Deixa eu ver se eu acho algum inimigo aqui pra... Agora tá rodando bem demais, 100 quadros por segundo. Lembrando que estamos na resolução máxima do laptop, que não é pouca coisa, pessoal. É bem pesado esse game. Bem pesado mesmo. Deixa eu ver se eu acho algum inimigo aqui pra gente batalhar. Opa, senti um pouquinho de stuttering quando tava carregando. Igual eu falei, esse jogo é meio... não está 100% otimizado. Achei o inimigo. Agora 150 frames. Esse computador aguenta qualquer coisa. A real é essa. Eu não foquei muito em benchmark, em teste em jogos nessa máquina, porque... cara, é simplesmente o melhor notebook gamer de todos. É uma RTX 5090. Então, assim, claro que vai rodar qualquer jogo. Esse é PC para outro tipo de público. E saindo um pouco do poder de fogo dele, outra coisa que impressionou bastante nesse computador foi sua tela. Temos aqui um painel mini LED. É uma tecnologia bem superior à tecnologia IPS.
Aqui a gente tem um contraste bem mais definido. Não chega a ser infinito igual é a tela OLED, na qual o pixel se apaga, mas é uma tela bem melhor que a IPS tradicional, e quando você bate o olho, você até pensa que é uma tela OLED. Além disso, ela tem tecnologia HDR com até 1000 nits de brilho, ou seja, é uma baita tela, mais uma vez, para quem aí trabalha com render 3D, vai numa obra, vai em, sei lá, algum lugar aqui, debaixo do sol, você tem que fazer alguma alteração, é uma tela muito brilhante. E para quem trabalha com imagem, tem 100% do aspecto DCI-P3, ou seja, a fidelidade de cor é com ela mesma. Para finalizar, tem 240 Hz de taxa de atualização, querendo ou não, é um notebook gamer, 18 polegadas, pelo nome a gente já sabe disso, e resolução 2.5K. Poxa, Gabriel, mas não é 4K? Gente, não precisa, sério, se você pega essa tela e vê de pertinho assim, você não consegue ver o pixel. A tela é simplesmente incrível. E em cima da tela temos a webcam, que é compatível com o Windows Hello, então você consegue desbloquear só olhando para webcam. Ele não tem digital nem nada, eu até prefiro o Windows Hello, vou ser bem sincero para você. E é uma webcam Full HD que grava até 60 frames por segundo. Só que eu não gostei muito da textura, tá? É uma webcam Full HD, só que não tem tanta definição na textura, tá? Pelo preço do computador, eu esperava mais da webcam. E se você gosta de LED RGB, esse computador tem muito. Temos LED aqui embaixo que a gente pode personalizar. Aqui agora ele está na bateria, né? Tá desligado o LED que tem aqui atrás, mas temos LEDs aqui atrás que a gente pode personalizar e até o teclado é RGB por tecla. Ou seja, cada teclinha aqui você pode configurar a cor que você deseja. E por sinal, uma das coisas que eu gostei nesse computador foi usar o seu teclado. Ele é muito confortável, as teclas não precisam de muita força para apertar e tem um feedback bem legal. O trackpad também é muito gostoso, prazeroso de usar, tem um clique com feedback legal, é grande, um pouco deslocado para a esquerda, né, igual é comum nos notebooks da Asus. E o que eu não gostei desse conjunto do Palm Rest com o teclado e trackpad é que mostra muita marca de dedo. Se você é incomodado com isso, é igual a tampa dele, né, que é de metal, mas por ser lisa, mostra muita marca de dedo engordurado. Isso é um pouquinho irritante, sabe? Mas é para quem é chato com isso. E já que toquei, né, na construção da tampa, é um computador bem parrudo. Ele pesa cerca de 3,3 kg, tá? E se você for considerar o carregador, que é mais 800 gramas, você vai ter aí cerca de 4 kg na sua mochila. E por sinal, ele nem coube direito na minha mochila. Eu queria fazer uma série de vídeos usando esse ROG Strix no dia a dia, né, pra falar, cara, como que é usar um computador de 18 polegadas, mas infelizmente eu tenho que devolver pra Asus, mas de cara eu já ia ter que trocar minha mochila. Mas eu vou ser bem sincero aqui pra vocês, que pelo hardware que ele tem, eu achei ele bem de boa no quesito tamanho e peso, tá? Sim, não é um notebook super portátil, tá mais para um desktop replacement, né? Algo que você vai levar às vezes em viagens, às vezes você trabalha mais de home office, poucas vezes tem que ir pro escritório, mas eu achei, pelo hardware que ele tem, super de boa. De portas também ele é bem recheado. Temos do lado direito duas USB tipo A 3.2 Gen 2, senti falta de uma entrada para cartão SD, que infelizmente a gente não tem. Atrás também a gente não tem nada, podia ser a conexão de energia ou até um HDMI. E do lado esquerdo é onde que fica todo o resto. Entrada para fonte, que por acaso tem 380 watts, é uma baita fonte, RJ45, HDMI 2.1, mais uma USB tipo A 3.2 Gen 2, duas USBs tipo C Thunderbolt 5, primeiro notebook que eu estou testando com Thunderbolt 5, que passa até 80 gigabits por segundo, simplesmente incrível. E ainda, é claro, temos P2 para você ligar um fone. Ah, antes que eu esqueça, essa USB passa vídeo, tá? E você consegue carregar até 100 watts o notebook. Então assim, claro, você não vai conseguir usar o hardware todo dele pela USB-C, mas no caso de uma emergência você consegue carregar sua bateria, que não dura muito, tá? É uma bateria grande de 90 watt-hora, chega quase no limite do que a gente consegue levar em avião, sim, tem isso, beleza? Mas por causa do hardware, não é uma bateria muito boa. Com uso muito leve, tipo assim, de você apenas usar a internet, você vai conseguir cerca de 3 horas e 50 minutos, 4 horas. Se você não for assistir nenhum vídeo,
Talvez dure um pouquinho mais, só que bateria não é o forte dessa máquina, beleza? E assim, isso é com tudo desligado, LED desligado e tudo mais, tá? E uma coisa que eu achei bem legal nesse modelo é que a Asus deixou muito fácil fazer upgrade. Ele tem uma tampinha aqui embaixo que você só tirando ela, você consegue acessar tudo que dá para fazer upgrade. Os 2 slots de SSDs, que já estão até populados aqui, né? Já tem 2 SSDs de 2 TB aqui rodando em RAID 0, igual eu comentei, e também os slots de memória RAM, que no caso desse modelo que eu estou testando, vem com 64 GB, que a Asus diz ser o máximo. Porém, o modelo antigo de 2024 tinha a opção de colocar até 96 GB, você podia comprar por fora e colocar 2 pentes de 48. E, pelo que a galera já viu aí na internet, você consegue colocar nesse também. Cara, 96 GB de memória RAM é muita coisa. Dá pra abrir 2 abas no Chrome. Tô brincando, essa piada nem é tão atual mais, né? O Chrome já tá bem mais otimizado. Mentira! Mas, Gabriel, vamos lá. Esse computador, vale a pena comprar um computador dele? Cara, 50 mil reais? Gente, olha, é igual o exemplo da BMW, tá? Você podia comprar uma série 5 da vida ou uma M5 com motor V10. A maioria das pessoas, o camponês comum, comprava a série 5. Aliás, aqui no Brasil ninguém compra BMW série 5, né? Pessoa normal, mas vocês entenderam a analogia. A maioria das pessoas ficam super satisfeitas com uma série 5, tá? A M5 é para quem precisa do suprassumo. É a mesma coisa desse computador. É um computador para quem tem uso muito específico, vai mexer com programas de render pesados, de IA, igual eu comentei, algum render 3D que você precisa na hora, na frente de um cliente para não perder um projeto, fazer uma alteração, renderizar e mostrar para ele, sabe? Que dependem muito da máquina e fazem muito dinheiro com a máquina. Eu vivo de edição de vídeo. Para mim essa máquina é exagerado. Eu não preciso dessa máquina. Eu real fiquei curioso de como é usar essa máquina no dia a dia, principalmente pelo tamanho, poder de fogo e tudo mais, querer levar em viagens, mas igual eu comentei, eu teria que trocar minha mochila e também eu tenho que devolver para a Asus, quem sabe mais pra frente eles me emprestam novamente, tá? Mas eu fiquei muito feliz de testar essa máquina, obrigado Asus pelo carinho, pela parceria sempre. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!